e de adoração, independente das circunstâncias adversas que estamos atravessando. Eu agradeço a Deus a oportunidade e ao pastor por me conceder esta oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus a vocês, como ovelhas que somos, num momento assim. É bom às vezes, é sempre bom ouvirmos a voz do sumo pastor Jesus Cristo, mas também de quem ele coloca sobre a nossa vida. Mas vamos lá então. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 22, talvez uma quantidade um tanto quanto razoável de versículos, mas isso para nós entendermos bem o contexto de toda a história e trazermos para aplicarmos a nossa vida. Juízes, capítulo 9, versículo 22, a seguir, que dizem assim: havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo do campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa. E entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem é Siquém, para que sirvamos a Abimeleque? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Serviantes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria a Abimeleque. Eu lhe diria: multiplica o teu exército e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, acendeu-se em ira. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, para lhe dizerem: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o teu povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te, e dá de golpe sobre a cidade, e saindo contra ti Gaal, e o povo que tiver com ele, faz-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque,
e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e das emboscadas se levantou Abimeleque e todo o povo que com ele estava. Quando Gaal viu aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebu: tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar e disse: eis que desce gente do meio da terra. Também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meonemim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que desprezastes? Sai agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal à frente dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, sucedeu que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, o qual, tomando o seu povo, dividiu em 3 bandos que pôs de emboscada no campo. Quando viu o povo que saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade. E os outros 2 bandos deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela se achava, e assolando-a, a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos de Migdol-Siquém entraram na fortaleza, na casa de El-Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol-Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore, e levantando-se, pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram a Abimeleque, e pondo os ramos juntos da fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Migdol-Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Amém. É forte, né? Um texto fortíssimo da palavra de Deus. Juízes, um livro interessante, com um período de 300 anos, transitório, em que após a morte de Josué, sem um líder, o povo recorria em falhar, serviam então de vassalos a algumas nações. Quando lembravam-se da fidelidade de Deus na sua história, clamavam, e o Senhor levantava um juiz. Aquele homem momentaneamente era um líder, a guerra era armada e o povo saía vitorioso. O quinto destes foi Gideão, que junto com Sansão e até mesmo a serva de Deus Débora, destacaram-se e têm
a sua história contada de uma forma mais detalhada e mais extensa. Juízes é o livro da misericórdia, da fidelidade de Deus para com a aliança dele com o povo, mesmo o povo agindo de uma maneira, em algum instante, até leviana, em não lembrar-se do que o Senhor fazia. Gideão deixou marcas profundas na história. A sua vitória, a sua conquista no nome do Senhor contra os midianitas, em que somente 300 homens mataram uma quantidade incontável de inimigos e saíram vitoriosos, é uma das mais conhecidas, interessante. Também Gideão foi um homem de sinais. Deus deu a ele sinais e ele pediu sinais a Deus e o Senhor concedeu sinais a ele. Um homem que de alguma forma, mesmo com que tudo que Deus fazia, ele sentia-se impotente e até em algum momento inseguro em pedir a Deus que renovasse sinais ou que mudasse formas de sinalizar que estava do lado dele, mas que marcou o seu nome na história, sendo o menor da casa de seu pai, sendo a sua família a mais desprovida no momento, tudo isto usada como formas maravilhosas de Deus agir e de escolher pessoas que de forma humana outros jamais poderiam imaginar. No final da sua vida, após os 40 anos, durante o período dos 40 anos de sossego que o povo teve com a vitória sobre os midianitas, cansados provavelmente daquela condição, até mesmo pediram para que Gideão fosse ali declarado um rei, o que Gideão não aceitou, porque isso seria determinado por Deus, e viria, após este período, Saul e depois Davi, o homem escolhido por Deus. 70 filhos ele teve, Gideão, e um destes, com uma concubina, Abimeleque, nascido em meio àquela condição hostil de guerra, e vendo a fidelidade de Deus na vida do pai, em ser um homem de guerra, mas que o Senhor honrava, e também por não aceitar a sua condição de ser bastardo, ele toma algumas iniciativas que contrapõem terrivelmente os exemplos bons do seu pai, que foram superiores às suas condições difíceis, porque ele era um homem falho também. Em Abimeleque, nós vemos que ele não aceitou a sua condição, esquecendo-se de olhar para a história do seu pai, que, como eu disse, era o menor da casa, o milheiro do pai, o menor, mas que quando o anjo encontrou-se com ele, e ele malhando trigo no lagar, onde se pisava a uva, para manter o sustento da sua casa de forma escondida, o Senhor já disse a ele que era com ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus já conhecia qualidades de Gideão que seriam necessárias para serem usadas. Abimeleque não levou isso em consideração. Por conhecer a história do pai, por ver o que Deus fizera através do pai, ele optou por complexo de inferioridade, por raiva, ira, e estes sentimentos, eles vêm muito bem acompanhados de tudo que não é bom. Inclusive, ele pode gerar o medo, e o medo, a vingança, a revolta, e todos os outros mais sentimentos que não provêm de Deus. Abimeleque tornou-se, então, para se proteger do medo, da rejeição
em relação aos seus outros 69 irmãos, aos seus outros 70 irmãos, e que ele matou 69, só Jotão que não, ele tornou-se vingativo, usurpador, malicioso, maldoso, frio, calculista, persuasivo e assassino de inocentes e dos seus próprios irmãos. Um homem, então, perigoso, que para ter o poder nas mãos, ou para se proteger, devido aos seus traumas e complexos, não mediu esforços e consequências para levar avante os seus planos. Ele conseguiu enganar os moradores de Siquém, terra de sua mãe, armar uma emboscada, se nós dermos olhada nos primeiros versículos do livro, do capítulo, nós vamos ver, seduzir pessoas, formar um exército, tomar o poder e assassinar os seus irmãos. A Bíblia diz que o que o homem planta, o homem colhe. Todos nós, quando apoiamos o erro, nos tornamos coniventes com o erro. E a conivência pode roubar de nós estruturas fundamentais no caráter e nos fazer iguais ou piores. Este homem não pensou nisso. O enganador, ou melhor dizendo, um dia vai ser enganado. O mentiroso, um dia sofrerá consequências de mentiras alheias. Porque ele está cego. E entre esses que estavam do lado de Abimeleque, no momento em que ele aclamou-se rei, e que durante 3 anos esteve ali comandando aquele povo até este acontecimento, haviam pessoas, me permita os termos, eles não serão agressivos de forma alguma, somente para nós refletirmos mesmo, piores do que ele. O maior defeito do maldoso é imaginar que não existem maldosos como ele ou piores do que ele. A cegueira espiritual provoca isso. O inimigo seduz a pessoa, faz dele o que ele sonhava ser, sim, porque era plano do adversário já. Ele ri no momento que seduz, durante o tempo que ele permite aquele objetivo se concretizar, e depois ele ri de forma dupla, porque ele já sabia as consequências que seriam trazidas para a vida daquela pessoa. Ele sabe enganar. E ele enganou terrivelmente Abimeleque, que caiu na emboscada da sua malícia, e agora tinha lá entre eles alguns que estavam aparentemente do seu lado, mas que não aceitavam a condição de ter Abimeleque como rei. Quando não é Deus que coloca, não adianta que não prospera. Quando se pega o que não é seu, não adianta que não vai para frente. O melhor é esperar no Senhor. Não há um lugar no mundo que Deus não tenha o comando sobre a situação. Não há. Não existe uma cadeira que Deus não tenha o poder de tirar quem está sentado ou de colocar quem Ele quiser colocar ali. Não existe. Aí vamos descontrair um pouco. Nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção chega até nós.
Nós não precisamos nos desesperar diante de adversidades e circunstâncias que sejam desfavoráveis, que possam nos atemorizar diante da nossa impotência, porque Deus está no comando. Eu não preciso me precipitar para tomar o que Deus disse que é meu. Na hora certa vem nas minhas mãos. Sim, irmãos, isto é fato. Mas Abimeleque não pensou desta maneira. E agora, durante o período de festa, em que as pessoas iriam beber um pouco mais além da conta, ficariam então vulneráveis a esta possibilidade. Gaal se aproveita, era quase que um momento ali de celebração pela colheita, pelo verão, melhor dizendo. Então as pessoas estavam eufóricas, felizes, e Gaal se aproveita disso. E ele diz assim: olha, nós não podemos aceitar Abimeleque reinando sobre nós. Quem ele pensa que é? Nem siquemita ele é. A mãe dele era. Mas ele escondeu. Ele contou pela metade ao povo a história. Enganou. Nós nunca devemos ouvir e levar aquilo como verdade. O bom é sempre investigar, ouvir os dois lados. Jesus mesmo ensinou isso. O bom é investigar. Nós nunca devemos nos permitir sermos enganados por oportunistas e aproveitadores. Nos momentos de festa, eles surgem. Nos momentos de calamidade, também eles surgem. Para se aproveitar da situação e fazer os seus intentos serem levados em conta. Parecem bons, vão ajudar, preocupados com a ordem, mas, na verdade, eles estão inflamados, suscitados por forças do mal, para trazer planos e matar. Porque este é o projeto do maligno: roubar, matar e destruir. Se prestamos atenção um pouquinho, nós vamos ver. Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Ou seja, tudo que começa errado não vai prosperar. O espírito do mal recebeu permissão de Deus para agir de uma forma mais contundente. Sabe por quê? Não é muito minha maneira de expressão. Aqui deve ser tributado honra e glória ao nome do Senhor Jeová. Mas o inimigo existe. Ele não é utopia. E ele tem atributos, sim, porém permissivos da parte de Deus. Quando Deus diz não, ou quando Deus ordena, até ele tem que obedecer e acabou. Mas eu disse que as coisas estavam erradas e Deus não opera onde existe erro, onde existe mentira, onde sangue inocente foi derramado para projetos se cumprirem, intentados dentro do coração do homem. Ali a terra clamava por 69 irmãos sanguíneos e inocentes, filhos de Gideão. E Deus agora, ele permitiria que Abimeleque caísse na sua própria armadilha. Davi, ele disse, se eu não me engano, no Salmo 7 ou 9, que o inimigo sempre vai cair na armadilha que ele arma contra nós.
Se nós dermos uma olhadinha na história de Amã também, a forca que ele mandou fazer para Mardoqueu, nela ele foi enforcado. E se nós prestamos atenção no texto que o colega leu, como palavra devocional, Isaías 54, um dos capítulos mais lindos, com todo respeito, é óbvio. Eu não vou pregar o texto que ele leu. Diz que toda ferramenta preparada contra nós não prospera. Toda língua que se levanta em juízo de forma injusta, Deus toma providência e traz à tona o que é verdade. A mentira não prevalece, irmão. O engano não prevalece. Na casa do Senhor, sim, não prevalece. Na sociedade, não prevalece. No mundo, não prevalece. Na hora certa, Deus faz o que deve ser feito. E Gaal, agora, ele se permite dar lugar para representar os demais que também concordaram com aquela condição de Abimeleque. E um atrito, um problema surge. Gaal havia aprendido com Abimeleque. E muito bem aprendido. Eu não disse que Abimeleque tinha sido um traidor da própria família, um oportunista e um usurpador? Gaal também queria aquele lugar. Então ele se levanta, seduz o povo, induz o povo a falhar e a rejeitar o reinado de Abimeleque, que eles mesmos tinham apoiado. E mente, dizendo que Abimeleque não tinha o sangue siquemita, mas a mãe de Abimeleque era. Porém, Abimeleque não tinha estado ali como rei, tinha optado por uma outra cidade, os motivos não sabemos, mas ele tinha deixado um governador, um representante dele ali, por nome Zebu. Há um ditado que diz que paredes têm ouvidos, não é? Ele é tão real, não é, irmãos? Ele é tão real. Às vezes nós falamos e achamos que ninguém estará ouvindo. Mas Zebu estava atento, ouvindo aquilo que era a intenção de Gaal. Destituir Abimeleque, provavelmente subir ao trono, ou provocar uma escolha nova ali. E quando Zebu ouve, eu amo o Salmo 37. Um abismo chama o outro abismo. Isso é uma realidade. Não adianta deitar vinho novo em odre velho, Jesus disse. Enquanto existe uma lasquinha de falha de pecado, o Senhor não opera. Ele só vai operar quando tudo que é errado sair. Ele só muda a história quando tudo que estiver atrapalhando for tirado. Aquela cidade estava doente. Ela tinha sido iniciada no erro. E Deus iria tomar conta daquela situação ali, ia resolver o problema. O Senhor não resolve o problema pela metade. Outra coisa, 3 anos, aquele homem reinando. Nós oramos de manhã, principalmente quando estamos injustiçados ou enxergando uma injustiça, e nós queremos que o Senhor responda rápido, à tarde, se for possível. Ele é Deus de já, sim. Mas o Senhor é longânimo, misericordioso, piedoso. É lindo isso.
a longanimidade de Deus. Em algum momento, a longanimidade de Deus para com os nossos algozes é também uma forma de trabalhar em nós, de forjar em nós uma fé mais estabilizada. O texto não disse, o Isaías 54 não disse, amplie o lugar da tua tenda. Tem como colocar o versículo 2 e 3 de Isaías 54, que eu não vou conseguir ler aqui na minha Bíblia. Vamos tentar, né? Isaías 54, o texto, o devocional. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Quando Isaías profetizava isso, era contraditório. Era um tempo difícil. Ezequias, um tanto quanto perdido, poderia inclusive estar doente pelas ameaças de Senaqueribe, mas Isaías já enxergava, e ele profetizou depois de 53, né, de Isaías. Deus conhece todas as coisas, e o Senhor restauraria a sorte de Israel, sim, mas ele precisava ensinar aquele povo, ensinar dependência total, fazê-los terem lembrança e memória do que até então ele tinha feito. Estes homens todos fora de parâmetro normal ou admissível, são também instrumentos do Senhor para forjar um povo fiel. O governador ouve. E ele vai mostrar lealdade a Abimeleque. Uma lealdade, sim. Mas se nós dermos olhada à forma astuta que ele agiu com Gaal, nós vamos ver. Abimeleque pensou que não havia alguém mais maldoso que ele. Achou Gaal. Gaal pensou que não havia alguém mais maldoso que ele. Ardiculoso. Não pensou. Mas aqui nós temos um Zebul. Isto também prova a nós que a astúcia do adversário, a Bíblia nos diz, que ela é tão terrível que Paulo diz assim, tome cuidado, porque até em anjo de luz ele se transforma. E Jesus ensinou que nos finais dos tempos, nós deveríamos estar atentos, porque até escolhidos poderiam ser enganados. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, o discernimento do Espírito vem, nós não somos enganados. Ou se momentaneamente possamos ser, o Senhor fala ao nosso coração de alguma maneira, mas Ele nos guarda da emboscada do mal. Zebul, se dermos uma analisada fria, nós vamos dizer, não, ele foi fiel a Abimeleque que o colocou ali. Sim. Mas e as intenções dele em armar também uma cilada para Gaal? Outra coisa, a Bíblia diz que nós não devemos ser ligeiros a distribuirmos a contenda ou levarmos a contenda. Ele perde a oportunidade também de ser um pacificador, de levar a Gaal um conselho. Eu não disse? Estava tudo doente ali. Todos estavam doentes. Zebul poderia ter deixado o seu nome na história como Abigail, uma pacificadora, como Judá, que não permitiu José morrer, que teve a ideia, vamos vendê-lo.
quando os demais queriam matá-lo de uma vez. Não, mas Zebu, ele estava com o coração envenenado diante daquela situação. Então ele diz assim: olha, vamos armar uma arapuca para Gaal. Combina com Abimeleque. E aqui nós estamos diante de mais uma guerra em que pessoas inocentes, que não poderiam humanamente ali se defenderem, morreriam. Ainda Abimeleque condena, ao colocar sal, após o incidente, a cidade a uma assolação perpétua. Era uma forma de conduta da época. Vamos abrir um parênteses. O pecado instituído pela imprudência de Adão e Eva também nos deixaria uma cédula eterna. Mas através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos lavados e remidos. E é garantido a nós a entrada no céu. E ali, como diz Isaías, ele repartirá conosco o despojo. O que Jesus conquistou aqui na cruz, conosco ele vai repartir. Canta e dá graça. Abimeleque condena a cidade de Siquém. Ingrato. Ingrato. A cidade que ele tinha conquistado dos seus irmãos, sendo ele o rei, condena o seu próprio local de reinado. Olha a cegueira. A perpétua assolação ao jogar sal, que era um ritual usado. Astúcia, dissimulação, mentira, complexos, imprudência, sim, inclusive de Jerubaal ou Gideão, em ter este filho com esta concubina siquemita. Tudo tem este resultado desastroso. Até que novamente Deus se levantaria e usaria Tola, Jair, outros juízes, e haveria uma restauração da ordem e da paz em Israel, até a chegada definitivamente de Davi e depois de Jesus Cristo, é óbvio. Mas tudo isso, uma história triste, serve para nós, num momento em que nós atravessamos, totalmente atípico do que se poderia planejar, contraditório em muitos momentos, as promessas do Senhor individuais, coletivas a nós como família, como igreja. Parece que está tudo contraditório. Deus está no comando. Sim. Aí nós olhamos para uma situação como essa, e de alguma maneira, se dermos uma olhadinha, fecharmos os nossos olhos e pensarmos um pouquinho na condição mundial, na maldade e perversidade humana, nós vamos ver que para ter o poder, o homem não olha para as consequências. E inocentes sofrem os danos. Mas em tudo existe o tempo de Deus chegar. Outra coisa, eles foram abatidos, acharam que jamais
A maior prerrogativa de engano do homem é achar que ele é imortal. É achar que ele é esperto o suficiente para não cair na própria armadilha. Nós lemos um texto como esse, ficamos constrangidos, tristes, sim, porque inocentes pagaram com a vida. Mas ao mesmo tempo nós vemos a vulnerabilidade dos planos humanos e prevalecendo a grandeza, a sabedoria, a onipotência de Deus. Em desfazer intentos do mal e trazer os planos dele a serem realizados. Davi diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Difícil, sim, difícil. Eu acabei, agora há pouco o pastor falou que esta máscara não é algo de Jesus Cristo. Realmente não é. Na forma mais descontraída possível. Porque nós estamos sujeitos a autoridades que foram colocadas por Deus. Podem fazer o que for de errado, mas estão porque Deus está permitindo. Então nós estamos aqui obedecendo. Mas para descontrair, inclusive, quem de nós poderia imaginar, numa santa ceia como houve aqui de janeiro, fevereiro e março, em que a glória de Deus descia, que hoje nós estaríamos com esta máscara e privados até de liberdade de ir e vir, de alguma maneira. Ninguém poderia imaginar isso. É contraditório. Aí alguém pode estar dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Sim, não prevalecerão, é palavra de Jesus. Mas ele também diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele diz, eu estarei convosco, através do Consolador que eu vou rogar ao Pai. Ele, inclusive, tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Aí nós vemos 3 personagens aqui. Maldosos, assassinos, assassinos de sonho, assassinos emocionais, e em algum momento até mesmo espirituais. E os inocentes sofrendo os danos. Abimeleque, Gaal, Zebul. Pessoas que perdem a oportunidade de registrar o nome na história com boas atitudes. E optam em permitir que o mal prevaleça. Mas um dos maiores das maiores firmezas que nós temos aqui é quando nós olhamos para este versículo aqui. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que tinham apoiado Abimeleque, mas era também o desespero. Eles queriam deixar de sofrer os danos das guerras que os juízes se levantavam para defender. Pessoas inocentes também queriam morrer. Então eles queriam dar continuidade aos 40 anos de paz. E viram isto em Abimeleque, que de forma bem persuasiva passou esta segurança. Enganaram-se. Mas Deus estava no comando. E na hora certa o Senhor iria, como abateu
e trouxe novamente a paz, restaurou a paz, e as promessas de Deus se cumpriram, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Havia uma aliança, e hoje há uma aliança entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Ali havia uma aliança que o Senhor fizera através deste povo com Moisés. Eles, sim, quebravam os pactos desta aliança, errando, falhando, mas a misericórdia de Deus sempre se renovava. Do mesmo jeito, hoje nós, até quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, diante de Deus. E Ele nos socorre. Os dias são difíceis, sim. Os Abimeleques, os Gaals, os Zebus, podem estar levando em ritmo aparentemente acelerado os seus projetos. Mas com dia e hora determinada por Deus para parar. Com tempo determinado por Deus. E estas adversidades são as formas de Deus lapidar a nossa fé, a nossa confiança. E até quando nós perdemos, nós ganhamos. Porque preciosa é ao Senhor a morte, preciosa é a vista do Senhor a morte de um justo. Obviamente ninguém quer, começando por mim. Mas a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Podem traçar estatísticas, quais forem, que inclusive o cientista que traçar será respeitado, porque ele estudou para tal e a sabedoria dele vem do céu. Mas elas não podem se cumprir integralmente, porque disto Deus não abre mão. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E ninguém passa à frente de Deus. Quando nós lemos um texto como esse, nós vamos ver que histórias parecem repetitivas, como lutas, né? Eu já passei luta repetitiva, lutando contra uma das piores enfermidades, que é o câncer. Quando eu pensei que ficaria livre, 3 meses depois que minha mãe desceu à sepultura, descobre-se uma mesma condição na minha irmã. Aí a gente olha e diz assim, Jesus, que história é essa? Prova repetida. Mas cada uma ele resolve de uma maneira. Aí entra a multiforma de Deus. Nós não podemos desanimar, desistir e olhar para a contrariedade. Agora, Senhor, eu não preciso mais ficar 10 horas sentado numa cadeira esperando alguém fazer uma quimioterapia. A vitória chegou, né? Não era da forma que eu queria, mas ela chegou. Porque bem melhor do que eu, ela está agora, no paraíso, como disse o pastor agora há pouco. Mas, obviamente, o lado humano não queria. 3 meses depois, eu me vi tendo que voltar, não à mesma sala, que eu disse, Jesus, pelo menos isso, no mesmo hospital não. Que eu não quero nem passar ali perto. Mas num outro hospital, e até foi bem melhor, né? O hospital, ele permite a luta, mas afofa a cama, né? Como diz Salmo 141 ou 41. Aí eu me vi novamente 7 horas esperando uma quimioterapia. Não tive estrutura no início de ficar sentado na sala mais, porque pode ficar um acompanhante. Então, por 2 vezes, eu andei a Avenida Paulista da Consolação até a Rua Tutóia. Depois voltei
para olhar para cima e dizer: Jesus, o Senhor está me enxergando aqui. Prova repetitiva. O contraditório de Deus. Assim viveram estes irmãos. Meu Deus, nós 40 anos bem, agora durante 3 anos este homem aí que usurpou do cargo. E agora outros mais inocentes morrendo. Mas Deus no controle de tudo. Deus está no controle da história. Deus está com o timoneiro nas mãos. Deus está com o avião seguro pelas mãos dele. O pouso pode já estar próximo. As turbulências pelas mudanças podem chegar. Mas o Senhor nos fará mais do que vitoriosos em tudo. Em tudo dai graças, orai sem cessar. Porque esta é a vontade de Deus. Nas mãos do Senhor está o controle da nossa história, como esteve aqui. Mas eu não queria estar na pele desses irmãos, como hoje, eles diriam: eu não queria estar na sua pele, por viver o momento que o mundo vive. Mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente será. Então descansa. Quando nós achamos que não há mais limite da maldade humana, nós descobrimos que nós éramos inocentes, como aqui. Me permita o termo, a forma de expressão. Jamais ela vai ser chula, é óbvio, né? Mas parece que era cobra engolindo cobra, não é? Mas Deus no comando de tudo. Mataram-se sozinhos. E foi glorificado o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Que a nossa fé se fortaleça. Não se desespere. Porque maior é o Senhor conosco para nos dar vitória. E Ele, por certo, já determinou o dia e a hora da nossa vitória. E se esta vitória for o nosso encontro com Ele, aí o negócio ainda é melhor. Individualmente ou de forma coletiva, que Jesus volte, que possamos dizer: Maranata, 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 porque os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Só quem não quiser, não vai enxergar. Mas nós estamos enxergando. Jesus vem chegando para buscar um povo santo, lavado e remido no seu sangue. Então nós vamos apertar o cinto, porque o Senhor é conosco. Amém. Eu quero que você, por favor, curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra que Ele nos tem dado, nos convidado a refletirmos e a estarmos firmes na promessa. Curve aí a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome por Tua fidelidade, misericórdia, e nos conceder esta oportunidade tão especial de estarmos aqui na Tua casa, juntos, unidos, mesmo que distantes, cumprindo protocolos, nós estamos diante de Ti, e o Senhor não tem distância. Há 2 cadeiras vagas, para o Senhor isto não existe, como também não existe condição geográfica. O Senhor está em todos os lugares, no mesmo momento, percorrendo toda a terra. Então nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos pela palavra que tem nos dado. Nos ajude, começando por mim, Deus, a ter a certeza que a maldade do homem é algo inimaginável, mas que a Tua bondade e os Teus planos prevalecem sobre a maldade humana, e que o Teu nome é louvado acima de todas as coisas. Eu coloco nas Tuas mãos agora os Teus servos aqui presentes,
anda, canta e dá graça. Em primeiro lugar, eu te peço a bênção da saúde a favor de cada um aqui. Guarda cada um, guarda cada família. Protege, Deus, a nossa saúde e, acima de tudo, a nossa condição emocional. Que nós ficamos vulneráveis a angustiarmos, a termos medo, porque somos humanos. Em algum momento, Deus, somos inflados por notícias péssimas e que parecem que nunca sairão da mídia. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir uma bênção especial no aspecto emocional, a favor de cada um dos teus servos aqui, a favor de cada família aqui representada. Desça com a tua paz, aquela que Paulo diz que excede todo entendimento. Tudo pode estar escuro, mas a tua paz nos faz enxergar claro, porque as trevas e a luz são iguais a ti, e noite brilha como um dia. Parece que vivemos uma noite interminável, em que nunca veremos mais a possibilidade do retorno da paz, da unidade. Mas o Senhor que permite, como diz Oséias, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a faz ligar. Nós estamos fiados, seguros na tua palavra. Por isso eu te peço, traga uma bênção especial a cada um aqui. Emocionalmente, espiritualmente também, nos guarda, Deus, nos guarda, protege a nossa fé, não nos permita ir à deriva, mas que continuemos seguros que o Senhor está no comando, o timoneiro da embarcação está nas tuas mãos, e a água, Deus, que pode parecer que vai afundar, naufragar, virá. O teu Espírito é o que tira na hora certa, e nos faz mais do que vitoriosos. Alcança cada um dos teus servos, alcance os empregos dos teus servos, protege, tenha misericórdia, e que todo intento humano de provocar um caos econômico no mundo sem precedente, seja repreendido agora na autoridade do teu nome. Que haja, Deus, um grande movimento da tua parte, de restauração, de confiança. Restabeleça a ordem no mundo e na nossa nação, e glorifica o teu nome acima de tudo. Nós cremos e por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus em Jesus Cristo nos abençoe e que saiamos daqui hoje com a nossa fé renovada. Não há mal que dure para sempre. Pode existir espertalhões, como aqui nós vimos, mas o nosso Deus não é espertalhão, Ele é justo, fiel e soberano sobre todas as coisas. Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta boa palavra que temos ouvido.